Sonhos de grana. Sonhos que muitos têm, mas poucos conseguem realizar. Thomas Graves. Um nome que cheirava a charme e ambição na pacata cidade litorânea. Ele era conhecido por todos, mas poucos sabiam o que realmente se passava em sua mente. Mas por trás do sorriso fácil e das lábias sedutoras, queimava um desejo insaciável: escapar da vidinha meia-boca e alcançar o luxo. Ele queria mais do que a vida simples podia oferecer. Ele babava por mansões nababescas, roupas de grife e jantares nos restaurantes mais caros. Sonhava acordado com uma vida de opulência e extravagância. Só que a realidade só lhe oferecia um emprego mixuruca e uma vida longe dos seus devaneios. A frustração era constante, e ele se sentia preso em uma rotina sem fim. O Thomas sabia que ralar para ficar rico era uma longa jornada. Ele passava noites em claro, planejando e sonhando com um futuro melhor. Ele precisava de um atalho, tirar a sorte grande. Acreditava que um golpe de sorte poderia mudar tudo. E essa chance, ele acreditava, viria na forma de uma esposa rica. Ele observava os ricos e poderosos, imaginando como poderia se infiltrar nesse mundo. A cada dia que passava, a frustração do Thomas aumentava. Ele sentia o tempo escorrendo pelas mãos e a ansiedade só crescia. Ele se sentia um leão enjaulado, um baita potencial indo pro ralo. A sensação de estar preso em uma vida que não era a sua o consumia. Ele precisava se mexer, precisava da chave para sair da gaiola de ouro que o prendia. A determinação de Thomas era inabalável, e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário para alcançar seus sonhos. A viúva e o espertinho. A notícia da chegada da Eleanor Hastings na cidade se espalhou mais rápido que fofoca em grupo de WhatsApp. Todos comentavam sobre a viúva rica e misteriosa que havia se mudado para a mansão no topo da colina. Viúva recente de um industrial podre de rico, a Eleanor tinha uma fortuna colossal e uma beleza melancólica. Sua presença era magnética, atraindo olhares e suspiros por onde passava, mas seu coração estava pesado de tristeza. O Thomas viu nela a chance perfeita. Ele era um homem astuto, sempre em busca de oportunidades para melhorar sua posição na vida. Uma mulher vulnerável, na fossa, e principalmente cheia da grana. Ele sabia que, se jogasse suas cartas corretamente, poderia se tornar o novo dono daquela fortuna. Ele bolou um plano para conquistá-la, para fisgar o coração dela e, claro, a fortuna. Cada movimento era calculado, cada palavra, ensaiada. Os encontros eram ensaiados, as palavras escolhidas a dedo para despertar a compaixão e o interesse da viúva. Ele sabia exatamente o que dizer para parecer o homem perfeito. Ele fazia o papel de cavalheiro atencioso, compreensivo, tapando o buraco deixado pelo falecido marido. Cada gesto era meticulosamente planejado para ganhar a confiança dela. A Eleanor, por sua vez, parecia ser presa fácil. Sua vulnerabilidade era evidente, e ela estava desesperada por um ombro amigo. De luto e ainda se acostumando com a vida sem o marido, ela se apoiava na gentileza do Thomas, sem sacar as verdadeiras intenções por trás daqueles gestos de galã. Ela via nele um porto seguro, sem imaginar que ele era, na verdade, um lobo em pele de cordeiro. Laços de ouro, correntes invisíveis. Uma história de amor e traição, onde nem tudo é o que parece ser. O plano do Thomas ia que nem relógio suíço, cada detalhe meticulosamente calculado. Ele sabia exatamente o que fazer para conquistar Eleanor. Ele a enchia de presentes caros, a levava para viagens românticas e sussurrava juras de amor eterno, tudo conversa fiada. Cada presente, cada palavra, era parte de um jogo bem planejado. A Eleanor, seduzida pelo charme superficial do Thomas e pela ilusão de felicidade que ele construía, acabou caindo na dele. Ela acreditava que tinha encontrado o amor verdadeiro. Em poucos meses, estavam casados.
O casamento foi rápido, mas parecia um conto de fadas. O casamento foi um festão, tipo carnaval fora de época, uma comemoração pública da vitória do Thomas. Ele tinha conseguido. Todos os convidados estavam maravilhados. Agora era o dono da fortuna Hastings, livre para realizar todos os seus sonhos de grandeza. Ele se via como um rei, pronto para dominar o mundo. Ou era o que ele pensava. Thomas estava cego pela sua própria ambição. Mal sabia o Thomas que, ao comemorar a união, ele não estava garantindo um futuro de rei, mas assinando a própria sentença. A sombra do seu destino já estava se aproximando. Estava caindo numa cilada. Um golpe de mestre armado por ninguém menos que a sua nova esposa. Eleanor tinha seus próprios planos, e Thomas era apenas uma peça no seu jogo. A grana vira pó. Depois do casamento, o Thomas se viu atolado em dívidas. A mansão da Eleanor, antes símbolo de riqueza, agora parecia um ralo de dinheiro. Contas absurdas, investimentos que prometiam mundos e fundos e viravam prejuízo, e o estilo de vida que ele tanto queria cobravam seu preço. O Thomas, cego pela ambição e pela ilusão de que controlava a fortuna da esposa, não percebia que estava sendo manipulado. A cada dia que passava, ele se afundava mais em dívidas. A fortuna da Eleanor, antes a chave para a liberdade financeira, se transformava numa corrente, puxando ele para um poço de desespero. O golpe final veio de supetão, do nada, e foi devastador. Numa viagem para um chalé isolado nos Alpes, o Thomas descobriu que todas as suas contas tinham sido bloqueadas. Sem grana, sem crédito e sem nenhum jeito de falar com ninguém, ele estava nas mãos da Eleanor. Foi aí que a máscara de frágil da esposa finalmente caiu. Fria e calculista, a Eleanor revelou para o Thomas a verdadeira jogada. A fortuna que ele tanto queria nunca tinha sido dele. Era uma ilusão, uma isca criada pela Eleanor para expor a ganância dele e se vingar da traição. Preso no chalé isolado, sem ter como falar com o mundo lá fora, o Thomas se afogou num mar de desespero e incredulidade. Ele tinha sido enganado, feito de trouxa e descartado como um peão num jogo sinistro. A ambição dele tinha tapado os olhos dele para Eleanor, e ele virou vítima da própria ganância. A cada dia que passava, a esperança de escapar daquela fria se esvaía. O silêncio da montanha ecoava a solidão e o desespero que agora consumiam a alma dele. A cilada da Eleanor tinha se fechado e não tinha jeito de sair. Ele estava preso num pesadelo, condenado a encarar as consequências das suas escolhas. A Eleanor reapareceu fria como gelo. Mostrou uns papéis transações autorizadas pelo Thomas. Sem saber, ele tinha transferido tudo para empresas fantasmas controladas por ela. A cada papel que ele lia, a raiva e a impotência o corroíam. Ele tinha sido um fantoche nas mãos de uma marionetista profissional. Nunca desconfiou, Thomas? Perguntou ela com um sorriso de quem ganhou na Mega Sena. A viúva indefesa, carente de afeto, tão fácil de manipular. Ele olhou para ela, derrotado. A máscara de charme da Eleanor tinha caído por completo, mostrando a inteligência e a determinação implacável que ele nunca tinha notado. A Eleanor não ia entregar ele para a polícia. Essa nunca foi a ideia. A justiça dos homens é falha, Thomas, disse ela com um olhar de gelo. A minha, no entanto, é certeira. Ela ia deixar ele lá, no chalé, com comida suficiente para sobreviver. Isolado, assombrado pelo erro colossal que tinha cometido. Um lembrete constante de que querer tudo de mão beijada pode levar à ruína. Antes de ir, a Eleanor se aproximou do Thomas, encarando ele. Espero que você curta a solidão, meu bem, sussurrou ela. É a única companhia que você merece. E então,
tranquila como quem vai comprar pão na padaria, a Eleanor sumiu, deixando para trás um homem quebrado, vítima da própria ganância e da inteligência da mulher que ele subestimou. A história do Thomas Graves virou lenda na cidade litorânea, um conto de advertência sobre os perigos da ambição desmedida e da ilusão de ficar rico fácil. E a Eleanor, sumida, sem deixar rastro, levando a fortuna que usou como isca e a satisfação de ter se vingado com maestria. O golpe do herdeiro tinha chegado ao fim. Uma partida de xadrez onde a rainha, com inteligência e astúcia, tinha derrotado o rei ganancioso e pretensioso. Checkmate.